Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê do Célia. Rolê do Célia. Fala, meus orçamentos secretos! Está começando mais um programa Rolê Sério. Amanhã, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. São 11 horas e 33 minutos. Estamos começando mais um programa Rolê ICL ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, para as redes sociais, para o Brasil e para o mundo, na TV aberta, na Pop TV para o Rio Grande do Sul. Você que está vendo este programa na reprise às 4 da tarde, antes do ICL Calvo e Criança. Você que está vendo este programa em qualquer horário, qualquer momento, às 4 da manhã, 2 da manhã, foi fazer um miojo, não tinha o que fazer, tá vendo o Rolê ICL no Spotify, no YouTube. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos com X. Estamos ao vivo para falar sobre muitos temas crocantes no programa de... Pode seguir, não tá. No programa de hoje vamos falar sobre emendas parlamentares. Google Noblit está no STF. Daqui a pouquinho vamos mostrar a Google que está vestido bem hoje. Ele só vem no Rolê Sério vestido bem quando ele já ia fazer coisa pra nenhuma e vem pra cá e está bem vestido. Senão ele vem vestido parecido um cracudo. Vamos falar sobre as novas regras das Big Techs. Vamos falar sobre o prefeito favorito em Nova York, o terror de Donald Trump. Teve tiroteio na academia, tem brasileiro resgatado no Atacama. Os brasileiros estão se enfiando em cada buraco também pelo mundo. Tem dica cultural, tem festival de Parintins, tem crente na Bienal falando bobagem. Tudo no programa de hoje, a partir de agora, com vocês que estão aqui no nosso chat. A Gladys Garcia falou, o Will tá feliz que vai ficar de férias. Eu não sei se eu falei ainda na programação de hoje, que eu entrarei de férias a partir de hoje. Terminando o rolê, estou de férias, volto daqui 15 dias para este belíssimo programa e para o ICL Notícias. Se eu não ganhar da loteria antes, aí vocês só me verão nas redes sociais em Paris. Mas se tudo der errado, eu volto daqui 15 dias para o rolê ICL. Não tinha falado até agora, mas estou de férias. Daqui a pouco. Quem não está de férias e continuar trabalhando é o Vitão. Oi, Vitão, tudo bem com você, meu anjinho? Tudo. Agora o público tá me ouvindo. Bom dia, nessa sexta-feira de um pouco frio aqui em São Paulo. Você vai entrar de férias, William? Eu não sabia. Eu não sei se eu falei ainda, mas eu vou entrar de férias. Eu vou entrar de férias bom a partir saber. de hoje. William, Vitão, em dica de hoje, trouxe uma dica de um álbum que acabou de sair, saiu meia-noite, muito bom, que é o álbum Virgin, da Lorde, que é assim, mais uma discografia impecável dela, tá muito bom, recomendo a todos. Bom dia, bora lá. Só isso? Tem mais nenhuma informação adicional? Eu ouvi poucas vezes, não tem Tá como dar uma review completa. Mas semana que vem... Saiu meia-noite, tu já ouviu algumas vezes? Sim. Como é? Pessoa dedicada. Ai, quem está comigo hoje nessa sexta-feira é ele, direto do Planalto Carioca, Lucas Rocha. Oi, Luquinhas, tudo bem com você? Não sei se eu já falei, Lucas, eu vou entrar em férias hoje, mas é muito bom no meu último programa antes das férias, você está aqui comigo, Lucas. Que prazer. Que prazer. Afinal, é sexta-feira, eu estaria aqui de qualquer maneira, né? Não tem nada a ver com as suas férias. Mas um grande bom dia para você e para nossa audiência. É um prazer estar aqui contigo, celebrando esse último dia de trabalho antes das férias, que sempre é um dia muito gostoso, né, William? Acordei com uma vontade de trabalhar hoje, mas estou mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia, e o Vigia é Helga Simões, minha diretora. Um beijo, Helguinha! Tá aqui. Eu sei, por isso que eu mandei um beijo. Mandei um beijo pra minha diretora. E quem está, Lucas Rocha, na frente do STF, olha como ele está vestido. No Rolê ICL vem todo maltrapilho, camiseta furada, de cueca. Tá de cueca, Guga Noblar, hoje ou é só a parte de cima que tá usando ou está vestido inteiro bem? Olha, eu queria registrar que sim, estou elegante hoje, completo, né, com terno, passeio completo, né? Onde está a calça? Mostra a calça para ver se Mas como você chegou de calça. Aqui, ó. Por favor, Igão, mostra a calça. Ele tá duvidando que eu vim de calça, porque eu veio de sapato ou veio de tênis? Tênis. Não coloquei o All-Star dessa vez. Estou de sapato. Passeio completo, rapaz. Rapaz, tô lindão. E olha,
Aí a pessoa pensa, poxa, ele fechou o terno. Olha como ele é elegante. Na verdade, eu fechei o terno porque eu não sei fazer a gravata, eu não sei fazer o nó. E a gravata, ela encolheu ao longo dos anos, que eu fui sempre usando a mesma nó. E ela tá encolhendo, tá ficando ridículo. Eu tive que colocar a parte da gravata para dentro. Entendi. Inclusive, porque ela ficou maior do que a parte da frente, a de trás, entendeu? Ficou patético. Tô parecendo um personagem da Praça é Nossa. Então eu achei melhor fechar o terno. João Plenário, o deputado João Plenário da Praça João Plenário. Nossa. Mas, Gustavo... João Plenário. O nó dela tá bem grande, né? Tá um triângulo. Ridículo, irmão. Mas ainda bem que você não entrou no Enem hoje para não passar vergonha. Passa aqui. Ô, Gustavo, o que é que você está fazendo aí? Conte para as pessoas, por favor. Pois é, está acontecendo agora uma audiência pública convocada por ele, o ministro Flávio Dino, para discutir as emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a quitar, a pagar. A gente sabe que desde 2015 é uma herança de Eduardo Cunha, ideia, proposta dele, aprovada com o empenho dele, num momento que a Dilma estava enfraquecida por denúncias da Lava Jato contra o governo, e ela estava com a popularidade lá embaixo, correndo o risco de impeachment. Foi nesse momento que Eduardo Cunha, com a sua gangue, conseguiu passar essa história de se tornar impositiva a emenda. O papo era que, quando era discricionário, dependia do governo querer pagar ou não, virava moeda de troca, o governo acabava pagando só para aqueles que faziam parte da base, o que é verdade, acontecia também essa distorção, e aí vieram com essa ideia de torná-la impositiva e depois ainda colocaram ali um mínimo que deveriam pagar, que era de 1,2% da receita corrente líquida, que é a receita principal do governo. Agora já está em 2%, indo para 3%, portanto virou uma bagunça. Estão ganhando muito dinheiro, quase 17% do que o governo teria para investir, esse dinheiro discricionário que o governo pode direcionar para onde vai, não é um gasto obrigatório, está na mão agora dos parlamentares, 35 bilhões. Eles têm 50 bi para emenda e 35 emenda impositiva, 35 bi. E é essa discussão que está sendo feita, porque o pessoal veio com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, não só o PSOL, como a ABRAGE, a Associação também de Jornalismo Investigativo, e a Procuradoria-Geral, para tentar discutir se isso deve permanecer ou não, e é o que está sendo feito hoje. O Herculano Silva diz gravata maior que o pescoço. O Bad Dog é o nó de gravata conhecido como cabeção. O teu cu falou que parece um temaki no pescoço do cu. Parece mesmo. Ei. Parece um temaki. O Fábrica de Ideias diz esse nó de gravata parece nó de pastor de igreja pequena, igreja de bairro. A Camila Rabelo, gravata de cagar no mato. E muita gente falando o Lucas Rocha para substituir o William nas férias. O Lucas vai estar aqui, inclusive. O Lucas virá normalmente aqui nas minhas férias, no rolê ICL. E a Mariana falou, eu quero o boneco do Lucas Rocha. O Lucas Rocha já tem o tamanho de um boneco, já tem o tamanho de um Funko, então o Lucas Rocha de verdade já parece um boneco. Ô, Gugu Noblar, você vai e volta? Você vai e já você volta de novo? Porque você vai pegar as pessoas importantes aí. Vou e volto. Havia previsão que o Hugo Mota e o Alcolumbre iriam. Aí minha diretora informou agora há pouco que eles não vêm mais. Mas, de qualquer forma, vai ter gente importante aí, né, Guga? Porque, outra notícia de última hora, o governo decidiu que irá judicializar a história do aumento do IOF, né? A gente recebeu a informação agora há pouco de que o governo vai entrar com uma ação no STF questionando a decisão do Congresso. A Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, lembra do Messias? Ele mesmo. Diz que serão adotadas medidas. A AGU solicitou informações ao Ministério da Fazenda para embasar os estudos. E aí a AGU vai divulgar a decisão adotada, diz a Assessoria Especial de Comunicação da AGU. Então parece que vão judicializar. E tem previsão do Messias estar aí daqui a pouco, né, Gustavo? Então é importante a gente também ouvir a AGU e também gente do governo se aparecer aí para ver como é que vai ficar essa história, judicializando a decisão do Congresso. Baixo cacete.
Pois é, o Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, da Câmara, pretendiam sim participar da audiência pública, pelo menos ensaiaram isso, ventilaram que viriam, chegaram a confirmar, inclusive, mas desde o momento em que eles tinham confirmado a presença, a imprensa já suspeitava que eles arrumariam uma desculpa para faltar essa audiência, já que só tem gente aqui realmente preparada, pesquisador, gente que estuda esse assunto e todos armados para, de certa maneira, criticar, atacar essa questão da emenda impositiva, mostrar o quanto isso está distorcendo aí o poder do presidencialismo, né? Como a gente está, de certa maneira, criando um parlamentarismo, dando ao presidente da Câmara o poder de um primeiro-ministro, e não é essa a intenção, e não foi para isso que os brasileiros elegeram um presidente. Então, está tendo sim essa discussão aqui. E a gente terá o Jorge Messias passando, se tudo der certo, aqui na frente, aqui pela entrada da primeira turma, e aí eu poderei falar com ele. Ninguém ainda passou aqui na frente hoje, está todo mundo descendo direto na garagem. Vamos torcer para que ele venha, mas o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, como você falou, os dois pipocaram. Eles sabiam que não iam dar conta do debate aqui e não vieram. Não vieram. Fizeram a Lady Gaga. Ô Guga, daqui a pouquinho você. Assim que você quiser, viu, Guga? Você volta. Oi. Antes do Guga ir procurar as entrevistas, queria só perguntar se o Guga tem alguma avaliação sobre essa questão da judicialização, porque não sei, né? O STF geralmente não é muito fã de direitos sociais também, né? O STF está indo para cima da extrema-direita, né? Tem feito esse papel institucional importante. Mas eu fico meio receoso, né? Será que o governo Lula não pode ter mais uma derrota, dessa vez no STF, e aí seria uma derrota muito feia? O que você acha disso aí nos bastidores? Mas ontem, só adicionando a sua pergunta, Lucas, a Carol Brígido falou que normalmente as decisões do STF, ela que acompanha há 20 anos o STF, as decisões do STF vêm de ajudar o orçamento de quem está no poder. Então, quando a decisão é sobre política orçamentária, sobre grana pro governo, o STF costuma preservar o direito do governo em questão, e pode ser Lula, Bolsonaro, Jesus Cristo, de manter o seu orçamento do Bolsonaro. intacto, assim. Então, diz a Carol Brígio, disse ontem pra gente aqui no N2, de que as decisões do STF costumam ser no sentido governista, quando você está falando de orçamento. Mas, Guga, por favor, dê também sua avaliação pra gente. Verdade. Claro, também é isso. Ela falou o correto, que de fato costuma sim ser favorável ao governo quando envolve questão orçamentária, mas não é só isso, porque se está na lei que é a prerrogativa do executivo via decreto decidir o valor do IOF, e foi essa a maneira adotada pelo Lula, pelo menos há um valor, há um número que o governo poderia fazer de reajuste, de aumentar sim essa cobrança sem que passasse pelo crivo e pelo aval, portanto, dos parlamentares. Se é assim, o STF vai seguir o que está na lei, o que está na carta, e ficará, portanto, favorável, pelo menos que em parte o governo possa fazer esse aumento. Não, talvez não na totalidade que deseje, mas pelo menos uma parte do que eles queiram, sim, eles possam fazer sem o crivo dos coleguinhas ali do parlamento que estão claramente tentando sabotar o governo. Isso agora eles compraram, quem comprou a briga foi o Hugo Mota junto com o Davi Alcolumbre e a oposição. Eles é que compraram a briga foi comprada por eles. Mais uma batalha que pode ser travada agora nessa guerra, nessa briga que foi comprada por eles, é se levar esse caso para o STF, judicializar. Então, eu acho que é essa a saída, porque pode resolver um problema grave de falta de dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar. É muita grana. Se eles puderem resolver isso via justiça, eles farão. E, de novo, quem comprou a briga, quem começou, não foi o governo. Guga Noblar, você aparecendo alguém aí, volte na hora, viu? Ô, Vitão, pode deixar o Guga aí em stand-by, assim que ele der o sinal, a gente bota o Igor. Onde tá o Igor? Bota o Igor aí. Te dá oi pra gente, Igor. O Igor está lá com o Guga Noblar. Cadê? Chama o Igor aí. Chega aqui, Igor, vem dar dá um oi aí, o Igor está lá. Fazer um coraçãozinho. Guga Noblar. Vamos fazer um coraçãozinho aqui. Ele é tímido.
Bota o Igor aí, cadê? Isso aí, o Igor está lá com o Guga Noblar, então o Igor é um personagem, é tipo o japonês. Não. O japonês que não fala é o bom. Igor, que só mostra o braço, entendeu? Tira o Gustavo. Gustavo, daqui a pouco você volta. Querendo, grita aí que você volta aqui e na hora. Antes que a xenofobia comece, vamos tirar o Guga, tá bom? Precisamos dar um sinal pra nós aí, aparecendo alguém importante. Claro, já claro, chamo você de volta aviso. pra você trazer mais informações. Claro. Vamos nessa. Beijo. A Jordana Lima, Will, manda um beijo pra mim. Tem tempinho que eu não consigo entrar ao vivo. Beijo pra você, Jordana. A Jordana está sempre aqui. A Gaia Psyche diz: o Lucas é IA, incrível e amado. Ah, que fofo. Todos amam o Lucas Rocha. A Anel Daquino falou. Entendeu? A Anel Daquino falou: Will, boas férias. Não sei se eu já falei aqui alguma vez, desde o começo do programa, mas eu vou entrar de férias a partir de hoje. Volto dia 14 de julho. Estarei de volta. Isso. Que é dele. A Mariana falou que o Guga tá gato, a Miúcha também. O Fecop falou que o nó da gravata está maior do que o topete do Lula. Do Lula não, do Guga. Por que eu falei Lula? Lula! Lula! Tá pegando fogo, bicho! Tinha alguém que tinha pedido feliz aniversário aqui, mas eu... Aqui, ó, a Alessandra Less. Aí. Temos o Guga correndo, hein? O Guga tá indo, ó. O Guga tá andando. Epa, olha, eu acho que é o governador que está aqui, seu Vibei ao Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. Parabéns, estava há pouco lá fazendo uma defesa de uma melhor repartição, um melhor controle das emendas. Apesar de ser governador, não é daqueles que está querendo a farra das emendas, não foi isso? Com certeza, acho que farra com dinheiro público, no momento algum, ela pode ser admitida nesse país. O Brasil tem tão pouco dinheiro que é dinheiro do contribuinte, porque se há uma farra com dinheiro público, é a farra com dinheiro do cidadão. Se é mal gasto, o Estado não consegue, o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, prestar um serviço de qualidade para o cidadão, começa a faltar dinheiro, o que acontece? Começa a aumentar os impostos. É isso que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. A péssima qualidade e a baixa eficiência da administração pública, na média brasileira, faz com que o dinheiro nunca dá, o serviço nunca é bom e aí começa a querer aumentar os impostos para não faltar dinheiro para pagar as contas. Agora, essa emenda impositiva foi um mau negócio? Essa proposta que foi aprovada em 2015, na época do Eduardo Cunha, é ruim para o Brasil? Olha, a emenda impositiva, da forma como ela está, ela tentou corrigir um problema que também existia lá atrás, que era uma forma que o Executivo tinha de barganhar ou pressionar o Legislativo para votar os seus projetos. Algo errado, tentou se corrigir e, ao meu ver, fez algo também errado. A emenda impositiva, com o descontrole que existe hoje, com a pulverização de recurso, com a falta de transparência, ela está gerando, na minha opinião, desperdício de dinheiro público e uma baixa eficiência na produção de resultados. São 50 bilhões de reais, é muito dinheiro. Cadê as obras estruturantes? Cadê as melhorias perenes para o país? O carro do senhor já está ali, só para terminar. A emenda, ela ajuda muito prefeito e muito governador a se reeleger. Inclusive, quem mais recebeu emenda parlamentar foram os prefeitos que conseguiram o maior índice de reeleição. O senhor, apesar de ser governador, está contra, né, essa questão da emenda. Não está preocupado mais em se eleger, e é mesmo uma maneira de garantir a eleição, essa questão da emenda? A emenda não pode, o dinheiro público não é para isso, não deveria ser para isso, né, para ser um instrumento de barganha eleitoral ou do processo eleitoral. Se é isso que está acontecendo em algum lugar, existe aí um desvio constitucional, por isso que essa discussão está sendo feita aqui no Supremo Tribunal Federal, se está havendo ou não um desvio do objetivo da emenda, de fazer uma correta repartição do dinheiro público. Agora, o dinheiro é público, não pode ser usado por um interesse individual, seja de governador, seja de prefeito, seja de vereador, seja de deputado estadual ou senador. Parabéns aí pela posição contrária a essa farra das emendas, o que muito governador não a maioria fica do lado, né, da farra das emendas. Temos um aqui contrário. Parabéns, Mauro Mendes, e até a próxima e obrigado pelo tempo. Vocês viram aí o governador
do Mato Grosso. E quem tá ali é o Paulo Souto, que é um economista que manja muito também. Tá ali fumando um cigarrinho. Vamos lá também, Igor. Tentar falar com ele rapidão. Vai, Gustavo. Já que ele tá ali. Atrapalha o cigarro do Ó, economista. tá todo mundo indo no Paulo. Eu vou atrapalhar, mas aqui entende. Vai, Gustavo. Aqui entende. Veio aqui fumar um cigarro, eu falei, não, eu vou chegar. Alguém tem que chegar aqui, né? Não vai me filmar fumando, né? Não, que isso, eu vou só pedir um trago. Olha, eu vi lá dentro, acompanhei um pouquinho ali da sua apresentação, essa questão da emenda impositiva, no fim das contas, trouxe mais prejuízo do que benefício para a política? Primeiro que eu acho que a emenda impositiva é inconstitucional, porque você não pode carimbar um recurso e dizer que ele é melhor do que todas as outras despesas do orçamento. E mais do que isso, passou de 5 bi em 2016, 2017 para algo como 40 bilhões em 2024 e para o ano que vem já vai para 52,4 bilhões. Quer dizer, o parlamento ele está com uma espécie de síndrome de poder executivo. Ele quer governar, mas ele só quer a parte boa. Claro. A parte ruim fica com o executivo. O é do governo. E agora, eles estão conseguindo, dessa maneira, algo em torno de 16% a 17% do que seria o orçamento discricionário, aquele dinheiro que o governo pode investir. Em países da OCDE, eles chegam no máximo a 1% de valor do orçamento que é destinado pelos parlamentares. Essa distorção só acontece no Brasil mesmo? O Brasil é o pior exemplo nesse sentido? Sim, o estudo do Hélio Tolini, colega que está aqui também na audiência, mostra exatamente isso. O Brasil é o patinho feio nessa história. Você pega as despesas discricionárias, que é aquela parte do orçamento que o executivo pode manejar, supostamente, o legislativo já está abocanhando 25% quase 25 já. Desse total. Então é uma coisa impressionante, porque você tem de um lado o arcabouço fiscal, a meta, o teto de gastos, e o executivo não tem instrumento para conseguir cumprir essas regras. Claro que ele precisa também mudar as despesas obrigatórias, corrigir a correção dessas despesas, discutir as vinculações, mas o Congresso também não dá espaço algum para discutir isso. O presidente Hugo Mota fala, por exemplo, que o executivo tem que apresentar medidas de corte de gasto. O Haddad apresentou, o ministro Haddad apresentou reforma dos militares, da Previdência dos militares, e encontrou um grande vazio no Senado. Não teve, no Senado e na Câmara, né? Não teve receptividade a essa proposta. São 60 bilhões de déficit dos militares. Por que não mexe nisso? Aumenta a contribuição, fixa a idade mínima para aposentadoria. Então, todas essas mexidas nos gastos obrigatórios, elas dependem também do Congresso, que não colabora nessa frente e ainda prejudica o Executivo na parte das despesas livres, né, discricionárias, que estão se tornando obrigatórias também com as emendas parlamentares. Para terminar, ainda faltaram hoje, né? Porque disseram que viria Alcolumbre e Hugo Mota, queriam, de certa maneira, pressionar o Flávio Dino, ficaram, pelo jeito, receosos. Por que eles não vieram? Eu sei que você não vai ter essa resposta, mas você acha que eles correram? Parece que eles estão previstos no cronograma, né? Não vem mais, estão dizendo que não vem mais. Não sei, aí prefiro não opinar. Obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Vamos te ver de Mais novo. alguém, Gustavo? É isso, gente. Conseguimos pelo menos agora o Mauro Mendes. Não, por enquanto só temos o Paulo Souto e o Mauro Mendes. Temos duas personalidades que estavam lá dentro debatendo esse assunto com o Flávio Dino. Espero que chegue logo mais o Jorge Messias. Essas informações aí de que não virão Hugo Mota e Alcolumbre acabou tornando meu dia mais triste. Eu queria muito falar com eles hoje. Eles têm muito a esclarecer. Espero que eles... Vai que eles aparecem ainda. Vai que a gente tem uma surpresinha, mas não virão, né? Essa é a informação. Pelo jeito não virão. Desde ontem a gente já estava, né, imaginando que eles iam arrumar uma desculpa e pelo jeito arrumaram. Gustavo, novamente, precisando só entrar ao vivo de novo, tá? Estamos aqui aguardando você. Claro. Se você chegar de gente Temos importante sorte aqui aí, de pegar esses dois. Claro. de gente que é importante pra gente, você dá um toque. Tá bom? Eu aviso. Valeu, Guga. Beijo. Até daqui a pouco. Deixa eu aproveitar, gente. A gente falou ontem, eu acho que não vai bater, viu, Lucas Rocha? Nossa meta de marketing. Acho que não vai bater. E aí, quem vai perder não sou eu. Você estava o ano passado, não estava no ano passado, no nosso empreendedor? Tava, né? No nosso Despertar Empreendedor, ou não? Não tava? Não, ano passado não. Você não assistiu, você também vai perder. Infelizmente, você também vai perder. A aula magma de Guga Noblar sobre como não investir. Ó, conseguimos 22% da meta. Falaram que foi a melhor palestra do Despertar Empreendedor, a melhor de todas. Quem? Haddad, Márcio França, Bela Gil, Guga Noblar.
8 minutos de pura ignorância em investimentos, falando com o nosso público do Despertar. Ó, eu vou dar mais um mole para vocês, chegar até segunda-feira. É domingo a aula. Então, até o domingo, vocês podem se inscrever. Que link que se inscreve, Lucas Rocha? roleicl.com.br. roleicl.com.br para participar do Investir é para Todos, aula online gratuita de Eduardo Moreira sobre investimentos. Tudo que você precisa saber para começar a investir, para descobrir aonde investe, como que faz, que portfólio você escolhe. Mais de 70 mil pessoas já fizeram essa aula. E o Eduardo Moreira estará aqui no domingão. Eu já estarei de férias, não sei se eu já avisei vocês, mas eu vou entrar de férias a partir de hoje. Domingo eu já estarei de férias, mas assistirei aí a aula Investir é para Todos de Eduardo Moreira. E você assiste essa aula e desbloqueia se inscrevendo aqui com roleicl.com.br a anti-aula de Guga Noblar. Então, vocês têm até domingo para fazer as inscrições. Tem o link do rolê, vai ficar disponível aqui para vocês. E na reprise, quem... Tá tudo bem na sua casa, Lucas Rocha? Tá alguém sequestrado? Tem alguém? É tiro! É tiro! É tiro! Abaixa, Lucas Rocha! Tá tudo bem? Você mora na linha... Tá tudo bem. Vermelha? Teve uma martelada na frente, mas tá tá tudo bem. No Rio de Janeiro a gente sempre acha, né? Que... Mas enfim, não é tiro. E Lucas Rocha tá bem. roleicl.com.br, se inscrevam aí. A gente conseguimos 22%. Se chegar até 80% eu libero a aula. Tô muito bom. Inclusive, você que estará de férias, é importante ver essa aula para não gastar o dinheiro à toa nas férias, porque nas férias a gente gasta mais do que deve. Então, assista essa aula também para aprender a controlar esse dinheiro e saber onde investir. Você Eu sou o primeiro a dar aqui no programa. Você tá partindo do pressuposto que eu vou ter dinheiro para gastar nas férias, né? Dito isso... O cartão de crédito aí na mão é complicado, né? Você tá partindo do pressuposto que eu tenho limite, né? Vamos para a macetada de notícias logo. Blau. Lucas Rocha, começa hoje o 58º Festival de Parintins no Amazonas, um dos maiores espetáculos culturais do Brasil, onde os bois Caprichoso e Garantido, um azul, outro vermelho, transformam a ilha em palco de arte, identidade e muita rivalidade. Esse texto foi feito pelo ChatGPT, eu tenho certeza absoluta. Eu aposto o dedo mindinho do meu pé esquerdo que esse texto foi feito pelo ChatGPT. Tem outros que foram. Para esse ano, o Caprichoso vem com o tema É Tempo de Retomar, inspirado no livro de autor indígena Makuxi Trudro... Nome difícil. Makuxi Trudroá do Rico. A ideia é falar de preservação do planeta e da valorização da ancestralidade. Já o Garantido vem com o tema do Boi do Povo, Boi do Povão, que fala sobre sua herança e tradição. São 3 noites de apresentação no Bumbódromo, mas quem é de Manaus ou Parintins, a temporada já começou há muito tempo. Desde março, os ensaios tomam conta das ruas, dos bares, das caixas de som no ritual. Ouve o texto, Lucas Rocha. Os ensaios tomam conta das ruas, dos bares e das caixas de som, num ritual que mistura tradição, música e muita paixão. Roda o VT. Onde assistiu o Festival de Parintins no centro de Manaus. Todos os dias no Tambaqui de Banda tem happy hour e agora eles estão com esses chopes coloridos do boi e vários drinks temáticos. Happy hour começa a partir das 15 e vai até as 19. Claro que não podia faltar os petiscos. Dadinho de tapioca, pastel e isca de pirarucu são os melhores. Mas o que eles já arrasam com certeza são dos drinks temáticos. A gente já começa com o Triunfo do Povo, um gin sensacional. E o Isabela Guerreira, outro gin que não fica pra trás. Tem a soda Caprichoso sem álcool e o drink Festejo Vermelho, à base de vodka, é sensacional. O meu amigo provou e aprovou. No cardápio deles vocês encontram outros drinks também. Fora as apresentações, eles também vão exibir o Festival Folclore. Manda pra quem vai com você, um beijo e tchau, tchau! Lucas Rocha. O Antônio Carlos Mantuani mandou o seguinte: William, não é gratuito que se pronuncia. A pronúncia correta é gratuito, com a tonicidade no U e não no I. É a 10ª vez que escrevo aqui, mas não tem problema, sou teimoso. Sabe que outra palavra a tonicidade vai no U? Antônio Carlos Mantuani. Para 2025, a expectativa de público é de mais de 140 mil pessoas.
Olha como é que elas chegam, o Lucas Rocha. Aqui, chama a retornação. Galera, tá assim, ó. A Vuvuca, só pra dar sai rede. A Alessandra tá aqui, primeira vez dela. A gente conseguiu atar embaixo do ar-condicionado. Tá, meu bem. Mano, olha isso aqui, galera. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma As pessoas vão de barco de Manaus pra Parintins, tá, né? meu bem. É porrada pra um lado, é discussão pra outro. Tudo. É uma saga pra chegar, né? É uma saga pra chegar e é uma coisa maravilhosa. Deve ser uma... Assim, eu tenho um sonho muito grande de ir pra Parintins, assim. Eu tenho pensado já em fazer uma organização financeira, porque para chegar lá tem o translado até Manaus, depois o translado. Vamos. Eu acho que o ICL tem que nos levar pra lá ano que vem, Letícia. Sim, é. E assim como os atrasados do Enem, também tem os atrasados de Parintins. Que é dele? Porque tem o barco, né? O barco vai embora. Aí, ó. Meu Deus, gente. É que nem os atrasados do Enem, só que aí o portão não fecha, só o barco vai embora, mais difícil. Gente, incrível isso. Você não tinha visto. Olha a pessoa. A pessoa... Meu Deus. A pessoa jogando a mala. É isso, Lucas Rocha. Festival de Parintins começa hoje. Vai ter transmissão? Tipo, tem transmissão de TV? Não, né? Tinha que ter, né? Nacional, não. Tem na TV A Crítica de Manaus, que transmite pro Brasil inteiro, né? Passa na internet, tem no YouTube. Ano que vem parece que a Globo vai pegar o festival, que é uma discussão que tem lá, porque dizem que a Globo não dá o devido valor, né? E que a Crítica faz a cobertura melhor, mas a Globo tem esse lado de ser nacional, né? Já a TV A Crítica não transmite nacionalmente, só pela internet. É um festival muito bonito, né? E pelos dois temas, né, dos bois, a gente vê essa presença muito forte de cultura, tradição indígena, de resistência, né? Os dois trazem, de alguma maneira, essa questão da colonização, essa questão das invasões, essa questão da importância de preservar a floresta. É uma pauta muito frequente no festival, de uma maneira muito bonita, né? Muito colorida. Então, é também um espaço, né? O Festival de Parintins é também um espaço para essas vozes serem ecoadas. Então, acho que vale muito a pena acompanhar pela beleza que é o Festival de Parintins. Eu, assim, comecei a acompanhar tem pouco tempo, mas adoro assistir o Festival de Parintins. E tanto pela beleza quanto pela mensagem que está ali, né? Você tem realmente uma força muito grande da tradição da cultura indígena no norte do país. A gente vai gravar um Vitinho na rua, lá em Parintins. O Antônio Carlos... Eu tô brincando, viu, Antônio Carlos? Beijo pra você. Aqui o meu jeitão é esse de brincar, mas muito obrigado pela correção aqui. Vou falar certo, é gratuito. O Gutsá Lucas como correspondente na festa. De festa, né? Se vê uma festa, o Lucas Rocha já está. Sim. Vamos transformar o Lucas Rocha no nosso correspondente de festas. Um calendário de festas. Tem... Agora, por exemplo... Me manda pro Sírio, William. Me manda pro Sírio de Nazaré. Vou mandar. Agora, por exemplo, tá rolando o São João de Campina Grande e de Caruaru. Podia estar lá. De Caruaru e de Campina Grande. Muita gente falando aqui que são 8 horas de barco, uma viagenzinha bem tranquila de barco para chegar lá. Que mais? É isso. Terminamos este assunto. O que mais que nós vamos... O que mais nós vamos falar, Letícia? Não sei. Acabou o assunto. Pessoal, a gente volta amanhã. Mentira. Daqui a pouco tem Eduardo Moreira aqui, viu? Ele já tá até conectado, tá? Vixe. É o famoso rolê aleatório. Significa que ele tá ouvindo vocês falando cada atrocidade. Podia estar avisado, né? Mas não tem nada a ver com isso, mas todo mundo sabe como eu amo o Eduardo Moreira. O Lucas Forte também, Lucas, que faz coraçãozinho pro chefe aqui, ó, junto comigo. É desse lado. Aqui, ó. Do outro, assim, coraçãozinho. Coraçãozinho pro chefe. Eu tô garantido, Lucas caprichoso. Pois é, né? O nosso fundo tá dos bois, né? Está no fundo do boi. Como bons bois que somos, com chifres. Eu também não. Lucas Rocha, vamos falar sobre o favorito de Nova York. Zoran Mandani, 33 anos, venceu as primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York. Ele derrubou simplesmente o ex-governador Andrew Cuomo.
Foi uma surpresa para muita gente, né? O Mandani fez uma campanha com base popular, foco nas redes sociais, defendendo uma nova cara para o Partido Democrata, mais combativo, mais conectado. Sua principal bandeira é baixar o custo de vida, especialmente com o congelamento dos aluguéis regulados pela prefeitura. O atual prefeito Eric Adams, que foi eleito como democrata, deve tentar a reeleição como candidato independente. O Adams escapou com um processo por corrupção, o caso foi arquivado, e tem colaborado com a política de deportação em massa de Donald Trump. E o Trump não gostou nada do sucesso aí do Mandani, disse na Truth Social que os democratas passaram dos limites, chamou o novo candidato de 100% comunista e lunático. É uma retomada aí, né, Lucas? Depois que o Partido Democrata tomou aquela cacetada nas eleições, sendo derrotado para o Donald Trump, parece aí um novo nome. O cara postou muito nas redes sociais, os vídeos dele nas redes sociais são muito bons e tal. Um cara jovem, né? Tem quantos anos? 33 anos, pessoa jovem. A idade de Cristo. Beleza. Fez vários vídeos com influenciadores lá, tem uma produção de conteúdo bem bacana, uma lufada de esperança. E ele também é um defensor da existência do Estado palestino também. Então, um outro ponto importante aí do Mandani. E parece uma retomada de um processo, né, William, que a gente tinha visto ali com o Bernie Sanders, né, com o Ocasio Cortez, ganhando espaço no Partido Democrata e que de alguma maneira foi contida com o Joe Biden candidato à presidência, né? Todo aquele processo, aquela discussão mais quente que se tinha, né, sobre o projeto do Partido Democrata, sobre futuro, tudo aquilo foi meio contido ali naquela acomodação do Partido Democrata e agora a gente vê um Mandani surgindo como essa figura que tensiona, a figura que tensiona e que tenta mostrar que há outros caminhos possíveis, né, para os Estados Unidos, principalmente no caso de Nova York, mas principalmente um outro caminho possível para enfrentar a extrema-direita, né, de Donald Trump, que não deu certo nessa última eleição, enfrentar a extrema-direita com um discurso de acomodação e que é possível, né, e que é importante tensionar. A gente sabe que os Estados Unidos tem uma cultura política muito mais conservadora, tem uma cultura política muito mais liberal, muito mais, né, marcada pelos interesses do grande capital, marcada pelo capitalismo de uma forma muito crente nele, mas é muito interessante a gente ver uma figura como o Mandani saindo candidato pelo Partido Democrata e, né, a gente espera, vamos acompanhar essa eleição, mas geralmente o Partido Democrata acaba levando a eleição de Nova York, então a gente pode ter aí um prefeito muçulmano, socialista, indo-americano em Nova York, que seria muito significativo. Francamente. Lucas Rocha, sabe o que tem daqui a pouquinho também? Além de eleições para prefeito lá em Nova York? Tem o último episódio do primeiro reality show do ICL. Quando o ICL fizer o Casa dos Artistas do ICL, eu vou querer ser o apresentador. Eu já falei aqui para minha diretora. Quando a gente reeditar eu espero o ICL chefe, William. Qual? O ICL chefe, em que não pode produtos ultraprocessados. ICL contra os ultraprocessados, eu acho que tem que vir aí. Muito boa. Mas temos o nosso primeiro no ar. Sucesso de público e crítica. E hoje, Lucas Rocha, temos o último episódio. Decidimos colocar tudo na mesma semana para não dar fomo, para não dar ansiedade nas pessoas. E quem é que veio falar conosco sobre este último episódio do nosso ICL Tank, apresentado por Roberta Garcia, com o Edmo e com a nossa querida Débora Maganha como jurados? Eduardo Moreira. Olá, Dudu. Muito bom. Aqui, né? Aqui. Não, peraí, aqui. Tá meio... Você vai me perdoar, como deixa eu segurar o outro braço, porque o outro braço porque tá machucado ainda. Tá, pro outro lado, Lucas. Muito bom, Edu. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Sabe que eu estudo economia comportamental pra caramba, né? E você sabia espetacular, né? Você sabia que a gente não gosta das fotos que a gente tira, que a gente vê que as pessoas tiraram da gente, né, na fotografia, porque a gente está mais acostumado com o nosso rosto invertido? Não. Porque a gente sempre cresceu se olhando mais no espelho do que em qualquer outro lugar. A gente não consegue se ver. E no espelho, a nossa imagem é invertida e os nossos dois lados não são totalmente simétricos. É por isso que na maioria das fotos que as pessoas tiram da gente e mostram, a gente fala, pô, a gente não saiu bem. Mas as outras pessoas, elas acham a gente mais bonito nas fotos.
e não no que do que a gente vê no espelho, porque elas estão mais acostumadas. Achar mais bonito tem muito a ver com familiaridade. Então, é por isso que, às vezes, o aplicativo que a gente vê aqui, ele pergunta se a gente quer se espelhar, porque às vezes a gente se sente mais à vontade se vendo como a gente se vê no espelho, entendeu? Nunca mais critico meu irmão por tirar as fotos que ele tira de mim. Eu estou levantando minha mão direita, mas ela está aparecendo do lado esquerdo da minha tela. Sim. Então, mas é assim que as pessoas me veem, do jeito que eu estou me vendo. Entendeu? Mas você sabendo de qualquer jeito, Dudu, queria te perguntar sobre o nosso último episódio. Meu irmão. Sucesso do CL Tank. Eu gosto muito, o Lucas Rocha também, nós somos fãs de reality show. E reality show de competição é sempre legal. Agora, um reality show de competição que tem a proposta social, que é alinhado com tudo que a gente acredita, é muito melhor, né, Edu? E deixa eu te contar uma parada legal, cara. É muito caro fazer reality. É muito caro, assim, a estrutura. Você tem que ter uma produção especializada em reality show. E os nossos produtores foram super parceiros, fizeram quase pelo preço de custo com a gente, assim. Tem que fazer todo um cenário. Você tem que trazer as pessoas, né, para São Paulo. Então, tudo isso é muito caro. Então, o que eu achei desse nosso ICL Tank, cara? Eu achei, assim, os 2 primeiros episódios, eu achei episódios que eles ficam um pouco assim mais arrastados e etc., porque eles são com zoom e o digital. E por que a gente decidiu fazer esses 2 primeiros episódios, sabendo já que seriam menos interessantes, mas fazendo assim? Porque tiveram mais de 1.000 pessoas inscritas, né? E a gente achava o seguinte, poxa, todo mundo que aparece de alguma maneira, já está divulgando a sua empresa. Então, só você aparecer já é um prêmio, porque outras pessoas vão dar um Google, vão querer comprar coisa porque acharam interessante o que você fez. Vão seguir nas redes sociais. Às vezes até vão fazer uma parceria, fazer uma fusão, vão querer ser ou cliente ou fornecedor, entendeu? Então, a gente fez os 2 primeiros episódios, mesmo sabendo disso, né, para a gente poder prestigiar essas empresas que não chegariam na casa ICL, né, que é ali no final. Então, achei que foi muito, assim, apesar do resultado, vamos supor, da estética da história, do resultado da audiência, a gente já sabia que não ia ser o melhor, eu achei um negócio super, assim, justo com essa galera e bacana com essa galera. A partir do 3º episódio, começa a ficar na casa. E aí eu vou te ser sincero, e vocês sabem, o William até mais do que o Lucas, porque ele convive muito, conviveu ali todo dia, né, no ICL, que eu sou muito, assim, exigente, perfeccionista, cara. E eu sou muito crítico do que eu faço, e sou muito crítico até do que o ICL produz. Crítico não no sentido de falar que é ruim, crítico no sentido de falar, pô, os caras estão fazendo melhor, a gente tem como melhorar, vamos buscar aqui. E, cara, sinceramente, o 3º episódio do ICL Tank não deixa nada a dever para os reality shows do tipo Tank que tem na televisão. Não deixa. A trilha tá espetacular, tá com o lance da emoção, né? Alguém poderia dizer, e meus filhos me disseram, tipo, falar o seguinte, pô, mas saiu muito pouca gente, é mais emocionante quando tem mais gente que é eliminada. E aí foi uma opção nossa de ser mais humano no negócio, né? Mas é verdade, meus filhos têm razão. As pessoas, elas se atraem mais quando tem mais sofrimento na parada. Mas a gente preferiu fazer desse jeito. Mas eu achei, cara, que tá demais, tem coisa para aprender. O Gilvan arrebentou no 3º episódio, deu um show mesmo. No 4º episódio tem, aquilo que o Rafael trouxe, que além de ser legal para poder escolher as pessoas, é uma coisa simples, mas que toda empresa deveria fazer. Então, acaba sendo meio que uma aula de empreendedorismo ali, as pessoas saberem para quem que elas vendem, o que elas vendem, qual o problema que elas resolvem, entendeu? Quanto que o custo representa da operação deles, etc. Achei super legal. Opa, falhou aqui, mas voltou. No quarto episódio, eu chorei no final, cara. Eu chorei no final, porque eu falei, caraca... e chorei, obviamente, eu fiquei triste com quem saiu, mas eu chorei por quem ficou, cara. O choro veio quando eu vi a alegria de quem ficou ali. E, cara, e sabe outro momento que eu fiquei emocionado? E aí foi no 3º, né? Quando a galera começa a se ajudar.
um começa a fazer uma coisa no sentido de ajudar o outro, e eles todos se abraçando. Falei, cara, que bacana, cara. Assim, eu não acredito que o capitalismo tem jeito. Eu não acredito. Eu não acredito em nenhuma das qualificações boazinhas que colocam no capitalismo. Capitalismo solidário, capitalismo humano, capitalismo democrático, capitalismo qualquer coisa. Para mim é tudo balela. O capitalismo é um sistema que ele cada vez é pior. Cada vez é pior. Mas a gente vive dentro do sistema capitalista. E dentro do sistema capitalista, o que a gente pode fazer para as relações que a gente sabe que vão cada vez ser piores, que o mundo vai cada vez estar mais destruído, etc. Mas para a gente ter resistência a isso. Para dentro do sistema capitalista as pessoas poderem se ajudar mais, né? E da gente incentivar, porque o que a gente está fazendo ali, para a gente é muito dinheiro. R$1,5 milhão é muito dinheiro. E vamos só lembrar que vários desses programas de televisão fazem um anúncio que colocaram dinheiro e não colocam. Não, pode dar Google aí, eles não colocam. Tem até um monte de processo contra os caras. É só para fazer o oba-oba. E quando colocam numa condição mega draconiana, assim, para ferrar a galera. Então eu acho que esse nosso programa está falhando, né? Falhou, mas voltou. Não, mas esse nosso programa, voltou. Esse nosso programa, ele tem assim várias coisas legais. Por exemplo, o cara lá dos psicólogos, né? Do não sei o que camarada. Cara, ele falou o seguinte, ele falou, olha só, a gente faz o negócio, a gente fatura tanto, a gente tem uma margem de tanto, essas são nossas dificuldades, e o nosso público é majoritariamente um público comunista, não sei o quê. Cara, isso parece bobeira. Um especial. Agora cortou de novo. Tirar o medo voltou. Que as pessoas têm, tirar o trauma que as pessoas têm de falar determinados termos, por exemplo, comunista, entendeu? E ele ali está tocando o negócio dele, ele vive dentro do sistema capitalista. Ele tem que pagar as contas, ele tem que financiar os projetos de vida dele. Então, assim, eu acho que é um negócio legal para as pessoas verem que dentro, cara, do campo que critica o capitalismo, cara, tem negócios incríveis, sabe? Tem pessoas que estão trabalhando pra caramba, se esforçando e não sei o quê. E como é difícil a vida de empreender no Brasil, né? Você viu pessoas ali falando, não, eu ainda não tiro nada, mas eu tenho como objetivo tirar R$1.500 por mês. Olha que loucura, irmão. Olha que loucura, sabe? No Brasil é difícil pra caramba. Então, cara, eu, assim, obviamente, eu recomendaria as pessoas assistirem uns 5 episódios, mas eu tipo, quase que obrigaria todo mundo a assistir do 3º ao 5º. E por que eu obrigaria? Porque eu acho que as pessoas vão se sentir bem, cara. Eu acho que esse negócio vai ser um sopro assim, de coisa boa, de esperança. Elas vão se emocionar junto com as pessoas e vão prestigiar um programa da nossa comunidade que pode ser o primeiro de vários, sabe? E se esse negócio cresce, é uma oportunidade que o ICL vai dar para muito mais empresa poder fazer isso. Aí eu só queria, enfim, falar para as pessoas, não deixem de assistir, porque hoje é aqui na continuação, é exatamente a decisão de quem vai ganhar um investimento, uma proposta de investimento, que a pessoa pode rejeitar também, né? Quem vai receber a proposta de investimento de R$500 mil, quem vai receber de 250 mil e quem vai receber de 125 mil. Mas a notícia boa é que hoje ninguém perde. Hoje todo mundo ganha. Todo mundo ganha. No programa de hoje. Então é aquele programa que é muito legal de assistir e torcer e vibrar junto com os caras. Mas só queria finalizar o seguinte. Por que tu acha da gente fazer, cara, um reality show de milionários? E sempre tem milionários, cara, que são do nosso campo, etc. Mas tem do outro campo também. Milionário vivendo a vida, cara, de alguém que mora na favela durante um mês. O Guga Noblar fez já aquele programa Troca de Casal, né? Que você vai viver a realidade de outra vida. Tudo bem, é a realidade de casal. Eu acho que é bom demais. Para as pessoas conhecerem a realidade. Conhecer a realidade mesmo. E morar, sim, cara, assim, a gente de repente pode até fazer 3 pessoas. Um morando numa realidade ou de uma favela metropolitana, um morando numa realidade de um acampamento rural e um morando numa realidade de algum povo isolado. E tem muitos, assim, que moram muito longe, assim, e não tem o atendimento. Poderia ser, por exemplo, num quilombo, ou numa comunidade ribeirinha, ou alguma coisa assim. Acho que seria animal, cara. Animal. Daria um choque de realidade, né, Edu?
E até seria interessante ouvir o depoimento dessas pessoas. Porque na primeira semana, ainda mais se a gente conseguisse pegar uns caras de direita, etc., o cara ia dar aquela de valente, né? Pô, normal, é isso mesmo. De legendário. É de legendário, mas por isso tem que durar um mês, né? O que o cara vai ter para viver? O cara vai ter para viver R$ 1.500. Aí já começa o seguinte, o aluguel da casa é 300. Começou o programa. Você acha aluguel de 300 já é difícil. E eu ainda sou a favor do seguinte, o cara é colocado, a gente borra a imagem, ele chega nu na casa. E aí já tem lá, o cara tem que comprar camisa, tem que comprar short, tem que comprar um tênis. Sabe como é que é? Aí tem que buscar emprego, tem que, sabe como é que é? Ligar para os lugares, tem que dar o endereço dele, que ele está morando. Eu acho que seria interessante. Trabalhar assim. Eu estou vendo o que a plateia está escrevendo aí, mas eu acho que seria interessante. Tem que gastar 4 horas de ônibus e de volta. A Thaís Nuzzi falou que eles não aguentariam 24 horas. O Vladimir Naziel adorou a ideia, Gladys Garcia adorou, Gilmara, o Neide Samo, Alba Evaristo, é bom até, Edu, eu assistiria demais. Já tá aprovado, Edu. Só tocar É bom até para quebrar aquela história, né, de que todo mundo tem 24 horas iguais, né, que eles começariam a ver que não é, né, que não são 24 horas iguais. Eu acho que seria legal, cara, fazer um reality de verdade, entendeu? Até pegar uma esquerda de ar-condicionado, que eu acho até que é bem intencionada. Mas qual o problema para mim da esquerda de ar-condicionado? E que eu acho que é o maior problema que a gente tem na esquerda no Brasil. É aquela esquerda que, quando o cara fala, pô, eu defendo a frente ampla, não sei o quê, eu defendo, pô, porque esse governo está fazendo programas sociais, ele está falando a verdade, sabe? Ele tem razão. Porque realmente, se ele consegue viver num Brasil onde as coisas dão uma acalmada, onde consegue prometer que daqui a 50 anos, sabe, a vida de quem é mais pobre vai virar classe média, o filho vai estar formado na faculdade, onde, sabe, vai diminuir a criminalidade, onde vai diminuir o racismo, onde vai diminuir a misoginia, vai diminuir o ataque à população LGBTQIA+, onde isso vai mudando, o cara está falando assim, pô, mas eu vou dormir tranquilo, porque as coisas estão melhorando, as coisas estão, indo na direção certa, eu estou bem intenso, eu estou defendendo essas coisas. Então o cara está falando a verdade. Mas o grande problema é que não é ele que tem que esperar os 50 anos. Entendeu? O grande problema é que não é ele que tem que morrer antes de ver os filhos colherem esse resultado. Então, e é por isso que eu acho que essa esquerda, muitas vezes, é a esquerda que perde completamente o senso de urgência, perde completamente o senso da necessidade da radicalidade das mudanças, e aí eu vou falar uma coisa que é super polêmica, e às vezes atrapalha tanto ou mais que a direita para as mudanças que realmente têm que acontecer no Brasil. Eu acho que às vezes essa esquerda, que é a esquerda conciliadora, e não, tá legal. Olha só, o PIB subiu 2%, e essa esquerda às vezes eu acho que atrapalha mais do que a direita, ou igual à direita. Então eu acho que um programa desse, se a gente fizesse, os caras iam falar, caraca, meu irmão, eu fui para casa, mas o cara tá lá ainda. Que é o que eu sinto quando eu volto dessas viagens que eu faço, que eu vou morar nesses lugares que, meu irmão, são terror e pânico, onde morre gente todo dia, mãe chorando porque vê o filho que não tem o que comer. Eu volto para casa, cara, eu fico em pânico. Eu passo uns 3 meses para voltar a conseguir dormir, cara, porque eu me sinto um mega traidor saindo dos lugares e o cara tá lá ainda, entendeu? Aí a pessoa, não, mas você tá fazendo o teu melhor. Eu falei, pô, tudo bem, o meu melhor melhora a minha vida, porque eu fico de consciência tranquila, mas não melhora a vida do cara, entendeu, cara? Porque, porra, o cara tá no maior perrengue. Então acho que o programa desse seria espetacular, cara. E não precisa nem ir longe, Edu. A desigualdade tá ali do lado, né? A galera vai atrás, tipo, o cara que vai precisar mudar para outro estado, o cara não vai roubar. Mas um dele vai chamar o iFood. Na conta do celular, não, vou dar celular novo. Celular novo. Tudo novo. Não vai pedir iFood, não. Tem todas as regras. Não vai ser fácil a gente montar, não, mas tem que criar as defesas todas.
Ó, já tá lançado, já disseram aqui Largados e Pelados de série. Aqui Largados e Pelados, né? Você jogou um cara pelado no meio do mato e vire-se. Só que é no meio da selva de pedra. Edu, excelente, já estamos esperando o próximo reality show. Mas daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, o último episódio de Série Tank. Muito obrigado pela participação. Estou entrando de férias, Edu, então até daqui 15 dias, quando volto de minhas férias. Mas Rolê CL aqui sempre aberto para você também, Edu. Obrigada. Todo mundo agora assistindo Série Tank. Um abraço. Vai viajar financiado pela Lei Rouanet do ICL. Vou, né? óbvio. Ou pelo Jorge Soros, ou pelo Irã. Estavam dizendo que o ICL era financiado pelo Irã. Agora ferrou, né? Irã, gente, foram longe. Irã em guerra, a gente vai perder o nosso financiamento, cara. Eu tô preocupado com isso, né? Eu comprei 2 jogos novos de PlayStation. Comprei 2 jogos novos de PlayStation, vou ficar em casa jogando nas minhas férias. Tchau, Edu. Valeu, beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Edu. Valeu. Lucas Rocha, eu não sei se eu já falei alguma vez aqui desde o começo do programa, mas eu tô entrando de férias daqui 2 minutos. Olha só. Você que está assistindo, tem mais tempo, me dá um presente de férias. Quer se inscrever no nosso webinário, na aula como diz Guga Noblar, roleicl.com.br. Domingo, este Eduardo Moreira que estava aqui conosco dará o Investir para Todos, ao vivo, gratuito, para você aprender a investir. roleicl.com.br. Se inscreva, participe, importante demais. Tínhamos mais vídeos para mostrar, mas fica para segunda-feira. A partir de segunda-feira, Robertinha Garcia estará aqui todos os dias. Sarazara quinta. A pessoa entrar de férias deixa o trabalho para os outros, né? Que coisa. E Guga Noblar também estará aqui. Guga Noblar, você tem 30 segundos para dar tchau. Galera, tô aqui ainda em frente, acabei de falar inclusive com o advogado do PSOL, Rafael Valim. A entrevista vai acabar entrando só no isso voou baba, vocês viram, né? Enfim, Rafael Valim, advogado do PSOL, acabei de falar com ele. E acho que a entrevista entrará no ICL Urgente logo mais com o nosso Rodrigo Viana. Creio que sim, tá acabando o rolê, até segunda-feira, rolezeiros, até saudades de vocês, terá Berrante na segunda e vamos torcer pelo Flusão e pelo Botafogo. E férias pro nosso príncipe e férias pra mim em breve, né? Vocês podem ver que é a 4ª férias do príncipe em 2 anos de rolê. Eu não tive nenhuma, há 3 anos em breve terei também. Um beijo, príncipe. Hashtag liberdade para a 4ª férias do príncipe. Eu tô aqui há 3 anos no canal, pô. Beijo, Guguinha, até minha volta. Beijo, Lucas Rocha. A gente se vê. Fiquem agora com o último episódio de Série Tank. Roberta Garcia, Débora Maganha, Edmo, toda a nossa equipe. Beijo, tchau. Até... Faltam só 2 dias para nossa aula Investir é para Todos. Uma aula fácil, rápida e muito prática. É de graça participar. Uma coisa que não é muito comum acontecer. As pessoas aí cobram fortunas para ensinar menos do que eu vou ensinar nessa 1 hora de aula. E a gente se vê daqui a 2 dias. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei na página. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde! Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação. Rolê do ICL.